Continuando os estudos aqui da vida dos santos, vamos falar agora sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu em 1182 e faleceu em 1226. Foi um religioso italiano fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX 2 anos depois de sua morte. É conhecido como protetor dos animais. Infância e juventude. Giovanni di Pietro de Bernardone, Francisco de Assis. Nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Era filho de Pica Porlemon e Pedro Bernardone, rico e conceituado comerciante de tecidos em Assis. Seu pai estava na França quando o filho nasceu. Na volta, rebatizou com o nome de Francesco, isto é, francês. Francisco de Assis estudou na escola episcopal, onde aprendeu a ler, escrever e principalmente contar. Enriquecer era uma obsessão naquela época. Ajudava seu pai no comércio, mas viver atrás de um balcão não era trabalho que o atraía. Em 1192, morreu o imperador romano grego germânico Henrique VI, senhor de grande parte da Itália, mas seu filho tinha apenas 2 anos e vários nobres disputavam o trono. O ducado de Assis era controlado pelo duque de Spoleto, que cobrava pedágio de tudo que atravessava a região. Iniciou-se então uma revolta dos mercadores de Assis, que destruíram a fortaleza do duque e conseguiram conquistar o poder. Em 1198, Inocêncio III foi eleito papa e a Santa Sé queria tirar vantagem com o enfraquecimento do império. Um enviado do pontífice logo chegou à cidade de Assis com o encargo de substituir o governo imperial. Em 1201 e 1202, os revoltosos organizam uma tropa para dar combate à nobreza feudal que recebera do imperador um privilégio que irritava os mercadores. Francisco participou das lutas entre Assis e Perúcia e ficou preso por quase um ano. Em 1203, de volta à sua cidade, tentou recuperar o tempo perdido, entregou-se a uma vida de festas e torneios, mas logo se mostrou insatisfeito e resolveu mudar de vida e decidiu ser cavaleiro. Para chegar a esse posto, teria que começar como escudeiro de um nobre e partiu para sua missão. Durante o percurso, ao encontrar alguns mendigos, foi se desfazendo de seus pertences. Decidiu voltar para sua casa, sem agora que a família esperava, e indagando dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo ao lado de tanta pobreza? A conversão. Conta-se que em 1206, orando na capela de São Damião em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de reconstruir a capela, voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai e entregou-se ao serviço de Deus dos miseráveis. Em 1208, afinal, compreendeu o sentido da mensagem de restaurar a Igreja como uma instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Faz votos de pobreza e começou a pregar na sua doutrina. Francisco de Assis decidiu a cumprir as Escrituras Sagradas, passou a viver voltado apenas para o Espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados, sua fama foi se espalhando e aos poucos já tinha seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pediu autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas, renunciando qualquer forma de propriedade. Ordem dos Franciscanos. Em 1215, no intuito de restaurar a autoridade papal, o Concílio de Latrão reconheceu a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. O cardeal Ugolino foi designado protetor da ordem. Francisco consentiu repartir seus discípulos em 2 grupos para seguirem peregrinação pelo mundo para disseminar o sentimento de fé cristã e converter os infiéis. Durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios. 5 discípulos foram mortos, em Ceuta, pelos muçulmanos, pois recusaram sua conversão. Francisco de Assis embarcou para a Terra Santa, onde foi aprisionado e levado ao sultão.
Para mostrar a superioridade da fé cristã, Francisco andou sobre brasas e imediatamente foi libertado. Em 1220, Assis voltou para a Itália e encontrou uma cisão no movimento. Alguns discípulos pressionados por Ugolino preconizavam uma reforma com novas regras, menos severas quanto ao voto de pobreza. Em 1221, Assis apresentou um texto com a nova regra para a ordem observar o Santo Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada e só dividir a pobreza. O texto foi recusado pelo cardeal Ugolino. Em 1223, o texto foi retocado e finalmente aceito pelo Papa Honório III. Os franciscanos perdem muito dos traços que os distinguiam. A morte de São Francisco. Em 1224, decepcionado e doente, Francisco de Assis foi obrigado a moderar suas atividades. No mesmo ano, renunciou à direção efetiva da Irmandade que criara e, em companhia dos discípulos, partiu em direção à floresta para viver em contato com a natureza. Conta-se que, na floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz. Quando a imagem desaparece, Francisco percebe marcas de sangue nas suas mãos e pés, como se tivessem sido atravessados por pregos. Doente, Francisco implora que o levem para Assis, onde quer morrer. São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois de sua morte, foi canonizado pelo Papa IX. Na igreja de São Francisco de Assis, Itália, inaugurada em 1256, estão guardados os restos mortais do santo. Então é essa a história de São Francisco de Assis. Fica aqui registrado mais o resumo da história de um santo. Tá certo? Obrigado.